Nós iniciaremos os conteúdos dessa primeira unidade a partir do estudo dos gêneros. E como gênero inicial nós temos a literatura de cordel, que eu sei que na verdade é um gênero que é conhecido da maioria de vocês, mas nós precisamos retomar o gênero cordel para depois seguirmos para poemas e darmos continuidade ao estudo dos gêneros. Então nós veremos um pouco da história da literatura de cordel, como também suas principais características. A literatura de cordel, ela tem origem, o termo cordel é de herança portuguesa. Ele surge lá em Portugal, mas é aqui no Nordeste do Brasil que ele tem maior destaque. Nós vamos ver isso adiante. Essa manifestação artística ela foi produzida por eles, no caso os portugueses, no país no final do século XVIII. Na Europa, basicamente em Portugal, a literatura de cordel começou a aparecer no século XII, em outros países, tais quais França, Espanha, Itália, popularizando-se com o Renascimento, que é um estilo literário, então de literatura. Toda a literatura de cordel, ela nasce em Portugal, principalmente porque era até então onde havia pessoas letradas, com conhecimento de leitura e de escrita, para que pudesse difundir a literatura de cordel. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos pendurados em cordões nas feiras da cidade. Com isso, a denominação de cordel. Então, em relação ao termo, de onde vem o nome cordel? Os livretos, os livrinhos, eles eram produzidos e comercializados nas feiras. E nessas feiras, eles eram pendurados em cordões, o que nós conhecemos como varal. Então, em relação ao nome, ele surge daí, pelo advento, pelo fato de ser vendido nas feiras pendurados em cordões. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio, da televisão, da internet, sua popularidade foi decaindo. Hoje em dia, dificilmente nós temos contato com o cordel impresso, o próprio livrinho de cordel, o livreto. Nós encontramos muitos na internet, para quem aprecia, quem gosta de ler, muito fácil de serem encontrados. Mas o livro em si, o livrinho em papel, hoje ele não é tão visto, principalmente nas feiras, porque é algo que não é tão presente na cultura da maioria das pessoas. Principais características. Esse tipo de manifestação tem como principal característica a oralidade, que são versos que são passados através da fala, e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é a de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Quando ele destaca que uma das características são a questão dos elementos culturais, é onde nós podemos enfatizar a questão da cultura nordestina. O cordel ele tem muito destaque e ele enfatiza os elementos da cultura nordestina, principalmente do sertanejo. Nós temos como exemplo cordéis que fazem referência a Bill Doido, fazem referência a Lampião, Maria Bonita, que são personalidades da cultura brasileira, sobretudo, principalmente da cultura nordestina. E a principal função do cordel é informar, passar alguma informação, ao mesmo tempo que ele também pode ser engraçado, ele pode ser um cordel de denúncia de algum aspecto social, mas em suma, em resumo, o cordel tem como objetivo informar, passar uma informação. A literatura de cordel é uma tradição literária regional, tipicamente nordestina. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge seu nome, que é o que nós já vimos anteriormente. O folheto em si, ele ganha o nome de cordel porque ele era comercializado nas feiras através de varais pendurados em cordas ou barbantes. A literatura de cordel é considerada um gênero literário, geralmente feito em versos. Então, nós temos o cordel, composto de verso, que é cada linha do poema, e que compõe também a estrofe. Se vocês analisarem bem, cada linha é um verso
E cada pedacinho composto de versos nós temos uma estrofe. Nós veremos isso nas próximas aulas. Possui uma essência cultural muito forte, pois relata a tradição cultural regional e contribui bastante para a continuidade do folclore brasileiro. Muitos dos cordéis, principalmente os mitológicos, que tratam de elementos da mitologia, eles fazem referência também ao folclore brasileiro, a elementos do folclore brasileiro. São baratos e por isso atingem um grande público, e isso acaba sendo um incentivo à leitura. Quando os textos são considerados romances, temos alguns recursos muito utilizados na narrativa, como a descrição dos personagens, enfatizar, por exemplo, quais são as características de Maria, os monólogos, a questão de pessoas que falam, ou uma fala única, as súplicas, as preces, até porque o cordel também tem muito esse lado religioso. Como o Nordeste é visto como uma região que tem uma forte ligação com a questão religiosa, o próprio cordel vai nos mostrar isso em relação à cultura dos povos das pessoas nordestinas. Em relação à linguagem e ao conteúdo, a literatura de cordel tem como principal característica uma linguagem coloquial. O que é de fato uma linguagem coloquial? A linguagem coloquial é a linguagem que nós usamos no dia a dia. Por vezes aparecem palavras que são ditas, que são consideradas erradas, mas que fazem parte da linguagem do dia a dia das pessoas. O uso de humor, de aspectos de coisas engraçadas, a ironia ou sarcasmo, aí quando o cordel tem um tom de denúncia, e abrange temas diversos, folclore brasileiro, questões religiosas, profanas, políticas, episódios históricos e a realidade social. E normalmente há a presença de rimas, métricas e oralidade. A literatura de cordel e o repente são duas manifestações populares e culturais distintas. Embora sejam parecidas, cada uma possui uma peculiaridade. O que é muito comum, nós conhecemos hoje também, na verdade nós conhecemos, mas que hoje em dia não é tão visto, é a questão do repente, a cantoria de viola. E para que a gente não confunda, literatura de cordel é um gênero e o repente é outro gênero. Embora as duas sejam compostas, sejam feitas a partir das rimas. O repente, que é a cantoria de viola, feita pelo repentista, é baseada na poesia falada e improvisada, é feita de momento. O improviso, no repente, ele acontece exatamente naquele momento. É estabelecido um mote, um tema, e o repentista ele faz ali ao som da viola, seu repente. É improviso, basicamente improviso. E dificilmente esses registros eles são escritos, eles são feitos somente na fala. Já o cordel, ele é feito pelos cordelistas, é uma poesia popular com traços de oralidade divulgado em folhetos. Então o cordel hoje em dia ele não é simplesmente passado de boca em boca como acontecia lá no início do século XX. O cordel ele é registrado em papéis, em folhas, feitos os folhetos impressos e difundido, espalhado, divulgado dessa forma. Então, o repente, ele é improviso, feito naquele momento, cantado naquele momento. Já o cordel, ele pode ser feito de improviso, mas ele é registrado, ele é escrito em alguma coisa, fica ali o registro, e depois ele é transformado em folheto e comercializado e divulgado para as pessoas.